Finalmente chegou a hora de falar sobre as tolúmias. Eu gosto muito desse oncídio, é uma verdadeira joia da natureza, porque é uma planta pequena que dá umas flores grandes em relação ao tamanho da planta, e você vê que são cachos bem bonitos e tem muitas cores. Eu vou mostrar para vocês umas fotos, para vocês verem a variedade que existe de forma e cor em tolúmia. Essa já é rosa, essa aqui é branca, né? E as plantas, quando a gente compra, são pequenininhas. Vem assim num vasinho, né? Essa aqui já floriu. Aqui, ó, primeira floração do ano. Eu me demorei para fazer o vídeo e acabei perdendo. Mas essas aqui, que já são mais velhas, já tem um ano a mais que essas menores. Essa aqui tem um ano, essa aqui tem 2 anos. Então já estão com uma floração que dura mais. Desculpa eu pôr essa coisa feia aqui, mas eu preciso tirar essa amarração para ficar mais bonitinho. Bom, eu tirei aquele tutoramento feio da imagem anterior das tolúmias e deixei ao natural para vocês verem como é que ficam os cachos. Geralmente, como as flores da parte da panícula, né, da raquete, são pesadas, os cachos acabam tombando abaixo da altura do vaso. Por isso que é bom você manter a tolúmia pendurada, porque se colocar em cima de uma mesa, ela vai acabar com o cacho em cima da mesa apoiado. E tutorar uma haste fininha dessa sempre acaba aparecendo, não fica bem. Elas são lindas, uma verdadeira joia. Os oncídios em geral gostam daquele ar de serra, de ficar perto da água, perto de cachoeira, naquele clima, naquele ar gelado que a evaporação da água dá, e muita umidade no ar, como você pode ver aqui. Aqui, por exemplo, se você for olhar esse tronco que está em cima dessa cachoeira, está cheio de orquídea, de bromélia, de outras epífitas e oncídio. Quando dá flor, fica tudo amarelo. Esse é o habitat do oncídio, raiz no ar, bebendo água que sobe. As tolúmias são nativas do Caribe, e você pode ver por aqui que elas dão uma vegetação bem mais seca, tipo restinga de praia, aqueles arbustos bem assim, meio encarquilhados, que vivem em lugar de sol, né? Elas estão aqui dentro, não dá para ver direito. A planta está aqui, e aqui sai a haste com a flor. E elas enraizam nesses galhos finos de dentro da planta. E a parte de fora da planta serve de sombrite para evitar o sol muitas horas por dia em cima dela. Mas algumas horas por dia, quando o sol anda nesse espectro aqui, ele vai jogando luz lá dentro. Então até que elas estão avermelhadas, as folhas de tanto sol. Mas então quem mora em lugar mais seco, mais quente, onde o oncídio não vai, porque não tem aquela foto anterior, aquele frio, aquele fresco, aquela água, eu aconselho que fique nas tolúmias. Ó, aqui vocês podem ver uma tolúmia na natureza, nas Ilhas Bahamas do Caribe, e ela está crescendo, como você vê, num emaranhado de galhos bem finos, que ela quase que mistura com as raízes dela, e fica tudo espalhado por aqui. Então você vê que é uma planta quase aérea. Ela tem esses galhinhos finos por cima dela, que corresponde ao seu orquidário a um sombrite de 50%, que quebra o sol direto, que ressecaria ela. Ela está verdinha. A outra anterior estava vermelha porque o sol pegava mais, porque não tinha nada em cima, tinha só dos lados. Então ela pegava algumas horas de sol direto por dia. Essa, como tem essa capa de galinho, nem isso ela pega, mas ela pega bastante luz. E está bonita e vai dar flor, já está saindo uma haste aqui, ó. Então, esse é o sistema que a gente tem que pensar na hora de plantar. Uma planta no ar, em galhos finos. Como a gente não tem galho fino e vai apodrecer, usa pedaços grandes de peroba, de alguma coisa, para a raiz secar bem rápido. Então a tolúmia, ela pode ser plantada, e vai muito bem, nesses leques aqui de madeira. Esse eu vou plantar para mostrar para vocês como é. Esse sistema também de pôr dentro de um cachepozinho, com pedaços de cubo de peroba, com um pedaço de carvão grande, eu já plantei no vídeo número 2 com o oncídio aloha, aquele de cacho amarelo, que é a mesma coisa que a tolúmia em plantio, só o clima que é diferente. Então esse eu não vou mostrar porque fica muito repetitivo, o vídeo vai ficar muito grande. Outro sistema bom para ela é este cachepozinho aqui.
É muito bonitinho e você também põe pedaços grandes. Esse é para uma só, né? Agora o gancho é que é complicado, porque arranjar 4 ganchos para uma coisa pequena dessa, eu costumo pôr um arame só aqui com uma curva. Então fica um gancho de uma perna só. Eu vou tentar montar e mostro para vocês. Vocês podem também usar um cachepô maior, de preferência se conseguir encontrar bem baixinho, não precisa ser essa altura, porque vocês vão gastar substrato aqui embaixo, que ela vai viver só aqui, para pôr 2 ou 3 aqui dentro, né? De preferência a mesma cor, para não ficar muito esquisito, mas às vezes a gente não sabe, né? E põe 3 aqui com vários pedaços de substrato, de cubo de peroba e carvão. E aí ela vai bem, é uma alternativa para quem quer ter uma toceira florida maior. A mesma opção é a madeira. Quer dizer, vocês podem plantar num toquinho de Sansão do Campo, que está fácil de encontrar hoje, está bem popular, não está difícil, já põe um ganchinho para pendurar. Agora eu aconselho que se você usar um toco desse, planta várias, né? Porque assim dá aquele monte de cacho, fica mais bonito uma em cima da outra aqui. E eu já plantei nisso aqui também no vídeo número 2, então não vou plantar que vai repetir. Agora essa é para uma só, essa eu vou fazer, que eu não fiz ainda. Você amarra ela aqui, num pedacinho de peroba, uma casca de peroba pequena, e aí ela vai brotar e as raízes vão entrar aqui dentro dessas rachaduras, vai fixar ela na planta e vai jogar a raiz aqui para fora. Aí tem que fazer um furinho aqui, depois eu faço por um ganchinho, para você pendurar numa grade, numa tela na lateral do orquidário, um lugar que bate sol, que é bem arejado, porque a tela, como não é parede, a parede abafa. A tela, o ar passa, né? Então eu aconselho pôr numa tela. Bom, em matéria de substrato, é tudo coisa grande, né? Nada de coisa muito pequena que demora a secar, porque aí você vai ter problema que ela vai apodrecer. Então você pode pôr, você põe num cachepô, você coloca pedaços de cubo de peroba, como eu fiz naquele cachepô cesta, no vídeo número 2, e completa com o carvão. Você pega os pedaços maiores e joga. Esse aqui é um carvão lavado, eu não encontrei o carvão só de pedaço grande, então eu vou catar por aqui. Agora você pode também misturar o carvão menor com a casca de macadâmia, né, que a casca de macadâmia que vocês veem é cheio de ar aqui dentro, né, bem arejado. Então molhou, a água corre lá para baixo. Isso é mais para as raízes se espalharem por aqui e ter uma molhação mais homogênea quando você regar, né? Então você pode pegar um pouco do carvão, jogar aqui dentro, que já tem, né? Você olha aqui, ó, deixa eu ver se eu acho um pedaço de carvão, já está misturado com a macadâmia, porque eu comprei lá em Rio Claro e ele já mandou para mim já pronto. Mas se não, você compra macadâmia, que tem para vender em vários orquidários. O Orquidário Paulista vende em saco, casca de macadâmia, manda pelo correio, e mistura com carvão e depois a brita, né? Aquela brita zero, bem pequenininha, que eu mostro no vídeo anterior. Eu não compro, como eu disse no vídeo anterior, a brita já vem para vir misturado, porque ela é muito pesada e o frete fica caro e não compensa. Um outro sistema que você pode pôr é a brita pura, tá vendo, para ela? Quer dizer, aquela coisa também, molha, seca. Então a brita é mais para segurar ela no vaso, ela vai soltar a raiz lá por dentro, no fim a raiz vai começar a aparecer por aqui. Eu estou falando aqui de brita, da cor da brita, vou explicar por quê. Como a tolúmia gosta de algumas horas de sol por dia e de um ambiente muito claro, a brita clara, ela reflete o calor. Então ela pode ficar num lugar quente por umas horas. Já se for uma brita preta, ela vai esquentar tanto que ela vai queimar as raízes. Então eu aconselho sempre que comprar brita, para qualquer orquídea, escolhe sempre a mais clara, que é a mais fresquinha, que não tem perigo de esquentar demais o vaso ou as raízes. E essa tem 1 ano, essa tolúmia. Você vê que ela é o dobro daquelas lá de trás em tamanho. Aquela foi recém saída lá do orquidário produtor e é vendida do jeito que está. Essa aqui já foi transplantada, porque ela acho que não foi vendida na época, a flor murchou, volta para o produtor, fica lá 1 ano esperando dar flor de novo, se bem que a tolúmia chega a dar flor 3 vezes por ano. Então eles ficam esperando ela dar flor de novo, e aí quando ela dá flor eles põem para vender. Só que ela já cresceu.
Aí não tem jeito, tem que tirar de lá e pôr num plantio qualquer. Como eles gostam de vaso, que acham que para vender vende mais fácil quando está em vaso, então eles pegaram e puseram com brita no sistema que é o mais arejado possível. Então esse aqui plantou em vasinhos de barro, com brita, como está ali que eu mostrei, e pendurou todos numa corrente. Né? Então elas ficam assim, dão flor, né? É um arranjo bonito. É uma ideia para quem quer vasinho, quem gosta de vaso não quer madeira, põe no vasinho. As orquídeas em geral não gostam de ficar molhadas muito tempo. Enquanto aquelas micro-orquídeas, que parecem um capinzinho, vivem no musgo, na umidade, essas aguentam umidade muito tempo, as orquídeas elas dão mais para cima, em galhos mais nus, pegando mais luz, pegando vento. Isso aqui é um oncidium, por exemplo, normal. Então elas desenvolveram o pseudobulbo. Então o que acontece? Elas estão com a raiz, não dentro de um vaso, estão grudadas num tronco de árvore, bem longe. Então quando molha a chuva, molha toda a raiz. Aí ela chupa aqui para dentro desse pseudobulbo, acumula água aqui dentro, umidade aqui dentro, e quer que a raiz seque, que é o que vai acontecer, porque a raiz está em cima da madeira, igual um varal, bateu o vento ali, seca em poucas horas. E aqui está a caixa d'água dela, vamos dizer assim. As tolúminas, por sua vez, se vocês forem olhar bem aqui, elas não têm bulbo, não têm pseudobulbo. Então como é que elas fazem para armazenar água dentro delas? Elas armazenam dentro da folha. Então a folha, que no oncídio é fininha, parece uma folha de papel desse A4, essa é grossa, é quase uma planta suculenta. É uma folha gordinha, tá vendo? Igual os falenófitos também armazenam dentro da folha. Eles não têm pseudobulbo. Então a folha que virou o bulbo está aqui. Isso mostra que elas querem também que molhe, elas enchem a folha de água, fica lisinha, gordinha, ó, e depois ela seca a raiz. Então tudo que você plantar de tolúmnia, planta sempre numa coisa que seca logo. Ela costuma dar o pico da floração na primavera, comecinho do verão. Mas ela dá também do inverno, dá em outras épocas do ano a floração. Então tem que cuidar bem, porque você vai ter flor o ano inteiro. Quando a gente compra as tolúmias, elas vêm nesses vasinhos que eu mostrei agora. Se o substrato for um substrato de boa drenagem, eu acho bom deixar, porque elas ainda estão bem adaptadas no vasinho, ainda não estão com raiz para fora, então você pode manter elas lá até começar a sair raiz, que essa é uma indicação de que já está na hora de transplantar. Aí você, com uma tesoura boa, corta fora esse vasinho, para não prejudicar a raiz, que isso aqui é plástico, vai abrindo e vai soltando. Aí você pode lavar bem as raízes, jogar o substrato fora e plantá-la em várias opções. Bom, já que eu estou falando de tolúmnia e falei que tem muita variedade, eu só estou com 2 floridas aqui, eu vou mostrar para vocês quantas tem de variedade de híbridos, né, que eles foram cruzando umas com as outras, para fazer essas várias padrões de cor que estão começando a chegar no Brasil agora, mas são velhas conhecidas dos orquidófilos do exterior, principalmente Estados Unidos, que está perto do Caribe, ali na Flórida. Você encontra uma variedade enorme. Todas têm o cultivo igual, é tudo igual, só muda a cor da flor, e são todas híbridas e clonadas aos milhares. As tolúmias também são chamadas de Oncidium equitante. Se vocês procurarem na internet, no Google, vocês vão achar junto com tolúmia esse nome, Oncidium equitante. Mas as pessoas não explicam o que é, então eu vou mostrar aqui. Equitante vem de equitação, vem de montado a cavalo, porque os cientistas que classificaram e mexeram com as tolúmias, eles deram esse nome para esse grupo de Oncidium, porque as folhas são montadas a cavalo uma em cima da outra. Eu vou mostrar um close aqui. As folhas mais antigas e as folhas mais novas, que ela cresce de dentro para fora, como um leque. Então a folha antiga está montada a cavalo em cima da nova, tá vendo? É assim, ó. Então, todas as que vão saindo é uma montada a cavalo em cima da outra, depois abre. Por isso que chama equitante. Eu vou fazer então um relato rápido, para não alongar o vídeo, com fotos, mostrando o percurso que ela faz, desde a semente até chegar aqui, para vocês entenderem por que elas são vendidas assim. Lembrando que assim ela está adolescente.
é uma idade jovem, uma pessoa de 15 anos. Então ela dá a primeira floração, que já deu aqui, ó, e acabou. Ela dá a primeira floração, assim não tem problema, ela está adaptada aqui. Mas quando ela ficar adulta, as folhas novas crescerem, ela ficar uma planta grande e começar a jogar raiz para fora, aí não adianta, tem que tirar, porque senão ela enche de raiz para fora e apodrece o que está lá dentro, igual os outros oncidiums. Então aqui tem uma orquídea, eu não tenho foto de cápsula de tolúnia, então, mas vale para todas. Então dá a flor é polinizada e faz essa cápsula onde estão as sementes. Depois de um tempo, cada orquídea tem o seu tempo. No meu vídeo que eu falo de polinização, eu dou uma tabela com o tempo que demora para cada orquídea ter a sua cápsula madura. Então está lá o da tolúnia também. Então quando a cápsula fica madura, ela fica cheia de sementes. Sementes minúsculas que só podem ser plantadas em laboratório. Plantado na sua casa é muito difícil ela germinar. Depois você leva as sementes para um laboratório, onde elas são retiradas da cápsula num lugar que chama capela de fluxo laminar, que é esse aparelho aqui que solta um ar esterilizado. Aí ela é plantada então em vidros com uma geleia no fundo chamada agar-agar. O agar-agar é uma espécie de geleia que tem alimento aqui. As sementes então começam a brotar onde elas foram jogadas em cima desse agar e vão se alimentando deles e criando as mudinhas que estão aqui. Depois de um tempo, as mudinhas já cresceram. Dentro desse ambiente esterilizado e tampado, elas respiram o que está aqui dentro e se alimentam daquela geleia de agar-agar que vai diminuindo à medida que elas vão consumindo essa geleia. Chega uma hora que elas já estão grandes e já estão no ponto de serem então tiradas do frasco e plantadas individualmente numa bandeja. Elas são então retiradas do frasco. Esse agar-agar, que é uma geleia, é lavado para tirar qualquer resquício que fique grudado na planta. Ele dissolve em água, então é só passar numa água corrente forte. E aqui sobram elas então prontas para irem para a bandeja, onde elas vão ser plantadas cada uma no seu cubinho, no seu cubículo. Então é colocado nos quadradinhos aqui de plástico as mudinhas individualmente. E como substrato é usado o musgo, geralmente o musgo do Chile, que é o melhor. Aqui faz tipo um sorvete que sai da forma. Você puxa ela e ela sai já direto para o vaso. Aqui, por exemplo, você já pode ver em close cada mudinha que estava dentro do vidro no seu cubículozinho para crescer aqui até ficar um tamanho bom para ir para um vasinho. Aqui está uma bancada com um monte de vasinho já maiorzinho. Conforme ela cresce, ela vai para um vaso individual. Então por aqui vocês podem ver a quantidade de vaso que tem, cada um com a sua mudinha. Aqui é uma bancada de um orquidário também, já com os vasinhos do tamanho que eles podem sair para ser vendidos. Quando ela está com flor, está bonitinha, eles pegam e vendem do jeito que está. Vou plantar também em um cachepô sozinho, para vocês verem como é que planta para ficar assim. Se vocês repararem aqui, ó, ela já está começando, deixa eu ver se eu aproximo, a soltar raiz para fora do cachepô. Já já o cachepô vai estar coberto de raiz pelo lado de fora, e dentro tem que ser de drenagem muito rápido, puser lá dentro, porque se acumular água lá no meio, apodrece tudo, né? Porque se abafar, a própria raiz dela abafa ela mesmo. Então tem que ser uma drenagem muito rápida. Eu vou plantar então uma tolúnia, começar pelo cachepô pequenininho. Fazer um gancho de 4 pernas para um cachepô desse tamanho, vai espremer a planta, é arame demais. Então o que eu fiz? Eu improvisei um gancho de um lado só, tá vendo? Então é um gancho único. Deixa eu ver se aqui dá para pegar ele de longe. Ó, tá vendo? É um ganchinho, só um. Com isso você consegue ter um bom espaço para sua planta se expandir aqui dentro. Vamos então ver como é que está a situação aqui dentro. Primeiro você tira, tá vendo? Eles usaram como drenagem pedaço de aquele tijolo baiano. E aqui vamos tirar o que puder. Então, esse é o que sobrou dela, que é o que estava talvez no primeiro vasinho. Mas tem raiz boa, tá vendo? Então é só dar uma limpada nessas raízes mortas, que também não adianta
pôr raiz morta dentro de cachepô, e aí o que sobrar a gente põe e completa com alguma coisa. Tirar um excesso de musgo, porque tolúmina não gosta de musgo, né? Ela quer coisa que seca rápido. Vamos ver o que vai dar. Eu vou limpar e já venho. Eu fui obrigado a tirar o substrato, que já estava todo assim deteriorado, cheio de musgo, e ia acabar apodrecendo a planta. Essas raízes estão boas, tem uma ou outra lá dentro que está morta, mas eu não vou mexer muito não. Eu acho que por aqui já dá para colocar no cachepôzinho do jeito que está. Bom, a posição dela então seria isso aqui, né? Agora é completar com substrato. Bom, em matéria de substrato você tem duas opções. Uma mistura de pedaços de cubo de peroba pequenos com os pedaços maiores de carvão, o que dá um bom arejamento, uma secagem super rápida, e logo ela vai jogar a raiz para fora. Ou se você quiser uma coisa que segure um pouco mais de água, é a misturinha clássica de macadâmia com carvão e um pouco de brita. Aqui no caso, ou eu não vou usar brita se eu for usar essa, porque ela escapa pelo buraco aqui, começa a cair tudo. A própria macadâmia, se você joga, ela cai, né? Você não consegue manter ela dentro do cachepô. Então o que você tem que fazer num caso desses? Fazer uma telinha para segurar aí dentro o substrato, se você quiser usar um de granulatura pequena. Você tem que pôr uma tela assim, vir com a tesoura, cortar e forrar lá dentro um quadradinho lá para baixo e uma fita para a volta. Mas para um cachepô tão pequeno, eu acho que não compensa. Eu acho melhor deixar isso para os cachepôs maiores. Vamos colocar pedaços grandes de cubo de peroba e um pouco de carvão, que eu acho que funciona melhor nesse caso. Então você põe a planta com as raízes e dá uma enchidazinha, pegando os menores, né? E vai, mas é para firmar ela no lugar, com os pedacinhos de madeira, que é o que ela gosta. Põe um pouco de carvão grande também, vai só escorando ela, né? Eu vou fazer direito, que precisa abrir bem a raiz, para ela não ficar com uma bola de raiz lá dentro, espalhar o mais que puder. Eu vou fazer fora da lente e já volto. Bom, o primeiro passo é você abrir bem a raiz, para evitar fazer lá dentro uma bola assim, porque se espremer e fizer uma bola, vai apodrecer. Então tem que abrir bem. Então você põe um toco desse aqui nela, tá vendo? Aí você põe ela aberta lá dentro, com a raiz aberta, com esse toco, não deixando a raiz fazer a bola, tá vendo? Então a raiz está meio que abraçando por cima do toco. É agora que eu vou parar e continuar sozinho. Ó, ela está plantada, bastante espaço aqui dentro, bastante ar, está super arejado. Então as raízes logo vão sair por aqui, fazer uma bola de raízes. Esses tocos aqui de carvão e toco de peroba foi usado mais para calçar, para espremer, para ela não sair, mas sem espremer a planta. O importante é que ela fique firme, ó. Você pode virar, não tem problema. E o ganchinho é um gancho só para você pendurar. Tá aqui. Então é assim que planta para um cachepô só, uma tolúmnia. Mas você pode fazer vários, um do lado do outro, cada um com um tipo de flor, fazer uma coleção. Então agora vamos passar para o cachepô grande. Bom, vamos plantar então agora numas tolúmnias em cachepô maior. Esse aqui cabe, no meu entender, duas, mais ou menos aqui assim, espremidas, né? Tirando do vaso vai caber, é porque o vaso ocupa espaço. Bom, o primeiro passo é forrar o cachepô, mais ou menos a parte de baixo, com uma argila expandida, alguma coisa, porque nós vamos usar para tolúmnia só a parte de cima, né? E aí embaixo, se você jogar um substrato, vai cair tudo pelo buraco lá, pelos vãos da madeira. Então uma camadinha de argila expandida ou de esfagno é bom. Então, você pode pôr uma tela também. Eu prefiro a argila, para ser franco, porque a drenagem é boa. E o esfagno não gosto, porque o esfagno em contato com matéria orgânica não é bom, porque ele acaba apodrecendo a madeira, se for esfagno puro. Só se for realmente aquele pouquinho que a gente costuma misturar com o substrato. Vamos então colocar um pouco
de argila expandida no fundo, para fazer uma espécie de cama, para o substrato não cair por baixo. Deixa eu ver aqui. Ainda cabe um pouco mais, porque essa tolúmina tem raiz curta, ela não vai até lá embaixo, ela vai querer sair pelas laterais logo em cima. Bom, tá aí. Tem uma camada de argila expandida, ocupando, vamos dizer, metade do cachepô. Essa outra parte aqui é para tolúmina. Essa tolúmina, como ela é nova, ela ainda está na fase de estar com as raízes boas dentro do substrato. Ainda não começou a querer sair para fora. Então vamos tirar e dar uma limpada básica, mas não muito, para não judiar da raiz. Dá uma chacoalhada e deixa o bolo inicial. Vocês podem ver aqui, tem um pouco de carvão, tem bastante esfagno, que é onde eles plantaram, e a raizinha está aqui, ó, tá vendo? Então vamos fazer uma coisa básica assim para as duas. Tirar a outra também, dar uma chacoalhada, e o que sobrou fica, não força muito, só umas pelotas de musgo demais, aí tira, porque esse musgo com certeza vai apodrecer a raiz, porque é muito úmido demais. Não sei porque eles puseram isso aqui, acho que quando ela era novinha, né, ela precisava. Então tá aqui, nós estamos então com as duas mudas. Essa aqui ainda tem um pouco de musgo saindo aqui, ó. Dá uma limpada num pouco do excesso, mas não puxa demais também, para não ficar sem nada. Ó, vamos ver o que sobrou. Bom, tá aqui. Tá vendo? Você tem as duas mudinhas com o torrão de raiz delas intocado. Elas não vão sentir a mudança de ambiente. Bom, o substrato que eu recomendo é esse aqui, que é aquela mistura clássica, né? Macadâmia, carvão. Macadâmia está aqui, carvão está aqui, um pouquinho de casca de pinos, um pouco de esfagno para dar a liga e brita zero, está aqui. Vamos fazer com esse aqui, mas aí tem um problema, isso aqui passa pelo buraco do cachepô, então tem que ter uma telinha. Olha, eu cortei aqui um pedaço dessa tela, que é a que eu tenho aqui para usar. Vocês podem usar a tela um pouco menor, mas não muito menor não. Um sombrite, por exemplo, uma tela fininha, tipo tela de mosquito, não é bom, porque as raízes começam a bater e não atravessam, vão enrolando para o lado de cá. Então você tem que ser pequena, mas tem um limite. Não pode ser pequena demais. Então aí você pega e coloca ela, ajeita a tela dentro do cachepô, né, numa altura boa, para poder segurar o substrato aí dentro. Eu vou ajeitar direito e já venho. Agora está bem visível a telinha forrando por dentro do cachepô. Ela não deixa o substrato cair e, por outro lado, a raiz passa tranquilamente. Bom, então a gente ajeita as duas aqui dentro de um jeito que elas não fiquem muito espremidas entre si. Vira a brotação para os cantos, para fora. Essa aqui, a frente dela tá para lá e essa frente dela tá para cá. Agora é só encher de substrato o buraco, o que faltar. Eu vou pôr um pouquinho para mostrar e o resto eu faço com calma. Então vocês vão jogando o substrato nos espaços para deixar tudo por igual. Eu vou fazer fora da lente e já venho. Então aqui as duas tolúminas plantadas no cachepô, substrato de drenagem rápida. Ele não sai porque a telinha não deixa. A parte de baixo tem a argila expandida, que segura a queda dele também pelos buracos de baixo, que é onde mais cai. Um pouquinho sempre cai, depois acomoda e para de cair. Então agora é só colocar então um gancho para poder pendurar. Eu vou colocar então um gancho de duas pernas, lembrando que tem a parte interna que faz a pressão e a garrinha que segura pelo lado de fora. Você prende dos dois lados, vai puxando e desce. Mesma coisa do lado de cá. Quando a garrinha entra e se encaixa aqui embaixo, ó, no ao que tire. Pode ventar, pode ser o que for, ela está bem presa. Com os anos, essa de dentro vai ficando fraca. Você pega um alicate e dá uma apertada para de novo aumentar a pressão aqui.
E o gancho está feito, é só pendurar, né, usando aquela ponta ao outro lado do gancho, que é esse aqui, tá? Sempre lembre que quando comprar esse gancho em algum lugar, só compra os de arame grosso, firme. Aqueles de arame molinho, não adianta porque não tem pressão aqui. Qualquer chacoalhão isso abre e a planta cai no chão. Então precisa comprar, procura sempre o grosso. Aqui a Matolúmnia plantada em um desses leques que eu mostrei. Eu vou fazer uma plantação dessa para vocês verem como é. Mas aqui ela estava presa com musgo, aí começou a soltar a raiz para fora, você já pode tirar o excesso de musgo, ela vai engrudar tudo por aqui, aí quase não precisa mais do musgo, o que for caindo com as regas você deixa cair, não repõe, porque ela vai assumindo a raizada dela no ar. Vamos então plantar a Tolúmnia nesse lequezinho aqui de madeira, que é um sistema muito bom para ela. Eu vou mostrar como é que faz. Eu gosto de usar redinha, mas se ela for pequena, basta um arame. Vamos ver como é que fica depois que sai do vaso, para saber qual método que usa. Bom, vou pegar um pedaço comprido de arame, porque se eu tiver que costurar telinha, né, é bom ter um pedaço bom, daquele arame que eu sempre falo, que é o que vocês devem procurar para plantar suas orquídeas. Tá aqui. Bom, o primeiro passo é ver o estado que ela está dentro do vaso. Lembrando que como ela ainda é jovem, ela não jogou raiz para fora, você pode plantar ela com a raiz lá dentro, coberta para o substrato. Essa aqui está começando a querer jogar a raiz para fora, ó. Botou uma bem aqui para cima, logo logo começa a sair tudo. Já está no ponto de passar ela para um outro sistema de cultivo. Então a gente tira, você vê que ó, tudo que está aqui é exagero. Tudo coisa que a gente não precisa para uma Tolúmnia. Ela não quer ficar enterrada. E aqui basta dar uma chacoalhada, que você vê que o que cai, ó, sobra pouca coisa. Quase que raiz nua, tá vendo? E tem muita raiz morta essa aqui. Eu vou ter que cortar um pouco, mas eu vou deixar um pouco. Aí bota uma bolinha de musgo por cima, para proteger, não muito grande. E bota ela no lequezinho. Eu vou usar a tela, porque está muito espalhado isso aqui. Se eu puser o arame, ele vai pegar um pedaço, mas não vai pegar tudo. Quer dizer, eu teria que enrolar muitas rodadas de arame aqui, para poder pegar aqui, aqui, aqui. Aí não compensa. Como vocês veem, cada caso é um caso. Só tirando do vaso que você sabe avaliar se deixa substrato antigo ou tira. Nesse caso, como tinha tudo podre e raiz morta, eu limpei e vou colocar musgo, que eu estufei um pouco, mas musgo novo, aquele musgo velho que estava no vaso dela, vai embora, joga fora. Então tá aqui o lequezinho e tá aqui a planta. Tem duas frentes, uma de cada lado, ó. Só que essa tá mais saliente. Então vamos deixar essa para frente, para não espremer ela contra a madeira do leque. Então você escolhe sempre o que está brotando melhor e deixa para o lado de fora. Tá aqui. Põe ela no meio do leque, né, porque ela vai ter como jogar a raiz para cima e para baixo. E aqui em cima vamos colocar um pouco de musgo. Mas antes espalha bem as raízes, né, deixa bem aberta para evitar tudo que é bola. Formou bola de raiz, já era. Vai apodrecer tudo. Tá vendo como está aberta, ó? Abre o mais que puder, bem, e vai pondo então o musgo aqui. Mas pouco. Ó, eu já pus até demais, eu vou tirar um pouco. Vou espalhar para baixo. Não importa se a área de musgo é grande. O importa é que ela seja fina, seja pouco espessa, porque seca rápido. Se faz uma bola alta aqui, que demora para secar muitas horas, pode dar problema para a planta. Agora eu vou cortar um pedaço de tela. Bom, vocês medem, né, lá mais ou menos a espessura para cobrir o torrão. Seria isso aqui. Aí corta um que dê para dar a volta por trás. Agora não precisa dar a volta aqui por fora, mesmo porque como isso aqui é meio curvo, se você der a volta por fora, ele não vai espremer isso aqui contra a madeira. Você enfia aqui pela lateral, ó. Então é uma coisa curta, o suficiente para ela ficar presa contra a madeira sem cair. Vou fazer o comecinho aqui, depois vou ter que fazer fora porque a lente me atrapalha. Você enfia, ó, na fresta aqui, ó. Tá vendo? Não põe até lá no fundo. Enfia na fresta aqui, vira o lado de cá, faz a mesma coisa.
a fresta mais próxima que der para da raiz, aqui. Então você aperta, praticamente ela fica firme, tá vendo? Porque não pegou aquela curva, a curvatura, ela tá bem firme. Aí na parte de trás, você fecha, eu vou acertar e costura, né, para ficar fechadinho. Eu vou fazer e já volto. Tá aqui ela presa então no lequezinho. A parte de trás é toda enrolada porque eu não sei fazer direito, mas tá firme, né? E vocês podem fazer melhor. Uma pessoa que sabe costurar bem põe uma parte por cima da outra e passa uma costura no meio. Tem outras maneiras de fazer melhor que a minha. E aqui depois você limpa o esfagno que sai fora um pouco da cestinha, e a parte de baixo que não está usando, tira também, porque quanto menos coisa enroscar, melhor, né? Então essas pontas de tela que sobrou, pronto, dá uma limpada e tá feita. Agora ela tem um ganchinho aqui e você pendura ela. Então eu vou mostrar depois um lugar bom para pendurar, que são essas telas que a gente põe em pé, tipo um alambrado no canto do orquidário do jardim, para poder arejar bastante. Então tá aqui pronta agora o plantio em cestinha. Ó, aqui vocês podem ver um grupo de tolúmias, todas iguais, plantadas numa placa de peroba, uma espécie de uma composição artística, né? Então ficam várias plantas presas na peroba, elas enraizam por cima, a raiz fica solta e dão todos esses cachos. É um sistema muito bonito e eu vou mostrar para vocês como é que planta na peroba. Caso você queira fazer, digamos, um plantio artístico, né? Uma coisa mais bonita, você pode encher de tolúmia aqui. Vai amarrando uma por uma aqui nas perobas. Tem peroba mais larga, tem uma fininha mais alta e tem esses quadros de peroba agora, que é a casca de peroba dentro, e aqui é madeira de peroba rosa. É muito bonito também, tipo quadro, né? Então você pode ir amarrando por aqui várias, aí quando enche de flor. Para amarrar a tolúmia na madeira, você pode fazer o furo com a broca e aí tira do vaso e enfia aqui. Quando ela está assim, basta tirar com um pouco de substrato, colocar e apertar. Agora, como a peroba hoje em dia está rara, eu estou evitando ficar fazendo furo, porque depois você tira a planta que estava e os furos ficam. E a madeira não fica tão bonita quando ela não tinha furo nenhum. Então tem um sistema de redinha que eu acho melhor. Então você tira ela com um pouco de substrato junto, porque ela está bem de raiz aqui. Ainda não saiu para fora. Depois eu vou fazer. Coloca aqui, põe a redinha em cima e aperta. Depois que ela está bem enraizada e firme, você tira a redinha que ela não cai mais. Bom, gente, eu estive olhando os vídeos anteriores, já tem muita plantação em madeira, com redinha, que amarra por trás. No caso da peroba pode amarrar porque ela é curva para baixo, então tem como espremer aqui. Então segue aqui um exemplo, mas eu não vou fazer porque vai ficar muito comprido o vídeo. Então você põe uma aqui, põe outra mais para baixo, com outra redinha, põe uma terceira aqui embaixo, com outra redinha. Quando ela enraizar bem, estiver bem grudada, você tira a redinha. Lembrando que ela tem que encostar a raiz na madeira, para a raiz sentir a madeira, né, a superfície, e põe um pouquinho de esfagno fininho por cima para manter a umidade. Se a raiz estiver boa, não estiver morta, não estiver podre, e o substrato estiver bom, você usa o substrato que está no vaso, a não ser que esteja saindo raiz para fora. Aí tira tudo, lava tudo e planta. Então é isso, eu vou passar agora para o plantio dela, que é o último, em toquinho. Esse ainda não expliquei, então eu vou fazer. Está aqui o ganchinho para pendurar e o toquinho de madeira. Bom, vamos de novo olhar como é que está essa, para ver se põe o musgo, se aproveita o que está aqui. Deixa eu dar uma chacoalhada, tirar o que foi posto depois. E esse é o original. Ele está meio, esse pedaço caindo, mas até que está com uma bolinha boa, de raiz boa, raiz bem verdinha, ó. Deixa eu ver se eu pego o foco.
Tá vendo aqui? Então eu acho que eu vou deixar sem mexer, do jeito que tá. E já vou colocar ela do jeito que tá no toquinho. Tá aqui então, ela colocada no toquinho. Vamos ver onde é a frente, né? Deixa eu ver se direitinho. A frente tá aqui. Tá saindo aqui, ó. Então vamos deixar ela pro lado de cá. As raízes estão ótimas aqui, eu não vou mexer em nada, sabe? Vou arriscar assim. E aí vamos pegar então e colocar a telinha. Então, novamente, aplica a tela em cima, aperta, dá a volta e prende aqui atrás, né? Assim. Eu vou amarrar do meu jeito. Tá pronto então a tolúmnia presa no toquinho. Para variar, eu fiz o embaralhado aqui que não devia, mas eu vou tentar resolver depois. E tá aqui, ela vai brotar, vai grudar, vai enraizar tudo aqui com as raízes verdinhas e vai começar a soltar raiz pendurada para fora, que é a característica dela. E é aquele estilo, molha e seca logo. Então, se você tem tolúmnia, você tem que molhar praticamente todo dia, porque aqui ela não segura a umidade muito tempo. Ao mesmo tempo, se você for um lugar úmido, ela vai dar para trás. Ela quer um lugar mais seco, mais arejado. Se ela crescer muito, começar a ter muita raiz grossa querendo pegar, em vez de você arrancar daqui e botar numa madeira, você vem com uma madeira de sanção do campo, pega um lado mais chato assim e amarra o toquinho nela. Aí é fácil, você escolhe um lugar que encaixe mais ou menos, passa um arame, então o toquinho amarrado nela, ele vai passar a raiz de lá para cá e vai absorver essa aqui. Então você, ela não judia dela, não arranca da madeira dela, você só aumenta o tamanho da madeira que ela tá. Ah, eu esqueci de falar, vocês desculpem, que vocês estão vendo aqui atrás dessa montoeira, isso aqui, faz um calombo, o que deixa distante uma madeira da outra. Então, só lembrando que o que eu acabei de falar vai acontecer daqui a uns anos, quando isso aqui já tiver todo tomado. Então, eu acredito que nessa época já não exista mais essa redinha que está aqui, nem esse maçaroca de arame. Você vai encostar madeira na madeira, porque não vai ter mais nada aqui, ela já vai estar grudada. Então não se preocupem caso tenha esse tipo de coisa atrás, porque é provisório. Quando ela já dominar a madeira, não vai existir mais essa telinha que está aqui. Então ela vai com essa raiz invadir o outro. Então ela vai ficar com dois troncos para ela. Geralmente as pessoas penduram as orquídeas plantadas em toquinho de madeira em uma tela como essa que está aqui encostada numa parede, porque ela favorece você várias opções de altura para pendurar, é muito prático. Então seria destinado àquela tolúmnia que eu plantei, tanto a daquele leque quanto a da madeirinha, para uma tela como essa. O problema é que essa tela aqui está na frente de uma parede sólida. Então não é bom para a tolúmnia a parede sólida, porque o sol, quando dá a volta e vai lá para trás, ele não está batendo mais nela. Ela só pega sol pelo lado da frente. E o ar não atravessa também. É muito pouco arejado uma parede. Isso é para cataceto, algumas catleias, plantas tropicais ornamentais, orquídeas de floresta, que a gente chama de orquídea botânica, planta que gosta de mais umidade, de mais sombra, de lugar mais parado. A tolúmnia aqui não ia se dar bem. Ela precisaria ter uma tela como esta, mas sem parede atrás. Olha, aqui vocês veem uma tela na lateral do orquidário, onde pega bastante sol, e pega sol de frente, pega sol por trás, pega vento. Aqui ela está com plástico, porque tem épocas que aqui é muito frio. Então, para proteger de uma queimada, alguma coisa, é posto um plástico. Normalmente o ano inteiro é aberto. Então, assim que é o ideal para a tolúmnia, uma tela no canto do orquidário, numa varanda, ou no seu jardim, um lugar onde você cultiva, mas aberta lado a lado para o vento passar, tipo um varal de roupa. O que significa que você precisa regar mais vezes, porque uma planta num toco de madeira, num lugar que passa tanto ar para cá para lá, ela num dia está seca. Então é bom regar todo dia se você estiver nessa situação. Ó, aqui já está a tela bem exposta. Você vê o gramado lá atrás. Caso você não tenha uma parede,
ou você tem a parede à volta toda do orquidário e não vai querer encostar uma tela na parede para não abafar, você faz no centro do orquidário ou no centro do lugar, da varanda, do jardim, um triângulo de tela como esse, por exemplo, e pendura as plantas nele. Ó, aqui a última opção é um cilindro de tela, quer dizer, a pessoa compra a tela, já vem em rolo, aproveita a curvatura dela, costura e emenda, e pode pendurar a volta toda de orquídeas, de orquídeas botânicas, de tronquinho. Aqui foi usado numa exposição, está com os prêmios, tem orquídea em vaso, mas a ideia para plantar é essa. Você pode até pôr uma alça e pendurar no teto do orquidário, onde pega bastante luz, lá no alto, e pendura todos os toquinhos nesse cilindro de arame. Eu acho uma opção boa também. Tolúmbia quer muita luz, muito ar e água todo dia se for na madeira, né? Bom, vamos finalizar o vídeo então. Vou mostrar para vocês essa tolúmbia como está bonita, bem cultivada, cachos enormes. Tá certo que a espécie dela é essa, né? Essa é uma tolúmbia nativa da natureza, não é híbrida, e ela dá esses cachos grandes. Agora, olha a situação que ela está de raiz, tá vendo? Tolúmbia variegata. Então, olha aqui, o vaso praticamente é uma cesta, porque é todo furadinho. Dentro tem uns pedaços de, não sei se aparece bem no vídeo, mas são tocos de pedaço de telha, de barro, misturado. Esse branco aqui é a etiqueta, que está enfiada até lá embaixo. Aqui são os pedaços de barro, e olha o que ela jogou para fora de raiz. Tá vendo? E cresceu em cima da própria raiz, uma planta que está no ar. Então, se vocês verem uma tolúmbia desse jeito, não se assustem, porque esse é o estilo dela quando já está muitos anos no mesmo vaso. Eu recomendaria passar para um lugar maior, porque se fica uma em cima da outra, forma uma maçaroca de raiz aqui dentro, fica muito úmido lá no meio, e um dia pega aí uma semana de chuva, acaba dando um fungo que pode perder a planta. Essa está muito bem cultivada, a pessoa é muito atenciosa, não deixa isso acontecer, mas sabe como é? Sempre é um risco. É melhor desbaratar isso aqui e colocar ou numa madeira grande ou num cachepozão grandão, toda esticada. Então, só para recuperar, olha que beleza que é a floração de uma planta que está com a raiz totalmente nua. Então é isso. Acho que eu já cobri tudo que podia sobre tolúmbia. O próximo vídeo que eu vou fazer, acho que depois das festas, é sobre plantio de oncídio em cachepô e plantio artístico em tronco de árvore com tilâncias, essas coisas.